Bem, pessoal, a respeito dessa questão aí que eu coloquei na lista, né, eu tenho um aqui bem parecido, eu não vou resolver a que eu coloquei na atividade, que eu quero que vocês pensem e façam. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou só interpretar a questão para vocês, vou dar algumas dicas para vocês entenderem o que é que ela está lhe pedindo, para poder vocês resolverem, tá certo? Mesmo tendo comentado ela durante a aula síncrona, certo? Muitos alunos não entenderam, mesmo assim pediram para refazer. Ela aqui dá pelo menos de novo a dica e interpretar aqui junto com vocês. Mas ela é bem simplesinha. Vamos lá. Primeiramente, tá? A questão ela te dá dois elementos, o x e o y, e dá as três energias de ionização, que é a energia para retirar um elétron do átomo, tá certo? Então, você vai ver aqui o átomo X, para tirar o primeiro elétron, vai ter que gastar 520 kJ. Depois, para tirar o segundo elétron, vai precisar tirar praticamente o dobro, geralmente fica em torno do dobro, no máximo o triplo, para tirar o elétron seguinte. 1100, e para tirar o terceiro elétron, 1750. O que é que você tem que se ligar aqui? Tem que se ligar em valores muito distantes, muito diferentes, certo? Muito discrepante o valor do outro, tá bom? Então, esses aqui seguem uma lógica, tá? O dobro, menos do dobro, ou seja, as energias estão próximas, vamos dizer assim. É aceitável, é um indício de que o elétron está na camada de valência e o átomo está querendo doar aquele elétron. Quando essa energia é muito discrepante, muito diferente, certo? É um sinal de que ele não queria doar aquele elétron. Você teve que desprender uma força ainda maior para retirar, tá certo? Que é o que acontece com o átomo Y. Olha o átomo Y aqui, o elemento Y. Para tirar a primeira, 900. Para tirar a segunda, 1757. Até aqui, tudo bem, ele está querendo doar esses dois elétrons. Mas para tirar o terceiro, gente, para tirar o terceiro, veja que aumenta muito a energia. Então, esse outro elétron já não está mais na camada de valência. Ele já não quer mais doar esse elétron, ele só queria doar os dois. Isso significa que o átomo Y ele só tinha dois elétrons na camada de valência, ele só queria doar esses dois. Esse outro que teve que gastar mais energia, ele não queria doar. Já estava na camada mais externa, ele já estava estável, tá certo? E o que acontece com o X aqui, voltando a X? Ele queria doar esses três. Não tem a quarta aqui, quarta energia de ionização, mas já dá para interpretar que ele queria doar esses três. É um metal, tá bom? Porque essas, querendo ou não, está próximo do dobro. E é um indício de que você tem, certo? De que ele está querendo doar. Vamos desenhar esses átomos aqui para vocês terem uma noção maior, tá bom? Vamos lá, vamos desenhar primeiramente o átomo X. Tá aqui para cima, ó, o X, tá certo? Eu vou desenhar três camadas, somente um átomo com três camadas, tá? Desenhando aqui o núcleo. Primeira camada, segunda camada, terceira camada, tá bom? E o Y eu vou desenhar aqui, ó, de lado, tá certo? Com três camadas também. Eu sei que ficou demorado um pouquinho, vai ficar em torno de 5 minutos o vídeo, mas fazer o que, né? Ou mais. Bora, eu vou desenhar os elétrons aqui. Imagina a primeira camada sempre tem dois elétrons, né? Dois elétrons. Na segunda, aqui no átomo X, eu estou colocando os 8 elétrons da camada, próxima camada, que é a camada 2, certo? Caso 5, 6, 7, 8. E como a gente viu pelas energias de ionização, o átomo X ele tem 3 elétrons na camada de valência. Já estou dando dica demais para você responder a atividade, tá certo? Então, ele tem 3 porque as energias são próximas. Essas energias aqui, para tirar o primeiro, o segundo, o terceiro elétron, são próximas. Então, ele tem 1, 2, 3 elétrons na camada de valência, tá certo? Beleza? Eita, professor, ainda não entendi. Por que esses números? Vamos lá. Se você for tirar esse elétron, primeiro elétron, você vai gastar 520 kJ. Tá bom? 520. Se você quer retirar o segundo elétron ainda, tirou o primeiro, quer tirar o segundo, aí você vai ter que desprender uma força ainda maior, uma energia ainda maior, né? Para tirar, gastando 1100 kJ. Por que isso acontece, gente? Porque quando você retira o primeiro elétron, a carga positiva do núcleo
né, se sobressai, vai ficar uma carga positiva, ou seja, ele vai atrair com mais força os elétrons que ficaram. Então, ele atraindo com mais força, é mais difícil você tirar. Por isso que acontece esse aumento de energia quando você quer tirar os elétrons sucessivos depois de tirar outros, tá? Vamos lá, então para tirar o terceiro elétron que está aqui embaixo, ele vai gastar 1750. Acredito que nessa altura você já entendeu. Se ele tivesse 4 elétrons na camada de valência, então ele ia gastar mais ou menos o dobro dessa energia aqui, ó, da terceira, se ele tivesse 4 elétrons, tá? Ele ia gastar em torno de 3.000 e 3.500, mais ou menos, né? O dobro, beleza? Mas não, ele só deu essas 3 energias de ionização e elas são bem próximas, são dentro daquilo que fica em torno do triplo, mais ou menos, que aí você aceita ainda como sendo da mesma camada, o elétron sendo da mesma camada, beleza? Vamos desenhar agora os elétrons do Y. Primeira, segunda, terceira. Vamos lá. Na camada 2 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E na última camada, que a gente viu aqui, ó, o primeiro elétron ele para tirar foi 900, o segundo 1750, aproximadamente o dobro, então tudo bem. Mas daqui do segundo para o terceiro ele não quis mais doar, então significa que esse elétron não era da mesma camada, era de uma camada mais interna. Isso nos diz que ele só tinha 2 elétrons na camada de valência. Bom, e para tirar um elétron dele, o primeiro elétron, eu gastaria 900, é isso que ele está me dizendo, kJ, tá? 900. E para tirar o segundo, eu gastaria 1.757, tá bom? Ah, professor, e aquele 14.840? Isso indica que ele tirou dessa camada aqui, ó. Ele tirou esse, por exemplo, um elétron da camada mais interna, tá? Por isso que tem 14.840, tá? Porque ele não queria doar, ele já estava, se você for contar aquela camada de dentro ali, a interna, essa segunda camada, ele já tem 8 elétrons, ele já está estável, regra do octeto, a gente já estudou isso, tá bom? Eu já comentei isso, na verdade, para vocês, beleza? Então ele é estável quando tem 8, ele estava estável, ele não quer doar o elétron, então para você doar, teve que desprender, para você arrancar esse elétron, você vai ter que desprender uma força de 14.840 kJ, beleza? Então é isso, gente. O Y ele tem 2 elétrons na camada de valência e o X tem 3. Daí você consegue responder a questão. Beleza, galera? Espero ter ajudado, espero que vocês daí consigam deslanchar isso aí e resolvam a questão. Beleza? Tchau, um abraço.